Alô, gente linda, gente querida, estamos aqui em mais um podcast, o nosso querido Pode Liderar, o podcast que você ouve, assiste e já pode liderar. E o tema de hoje, liderando através da teologia, o nosso convidado, meu amigo, reverendo, professor Márcio Marques, seja bem-vindo. Como é que você tá? Tudo bem, Márcio? Daniel, obrigado, uma grande alegria estar aqui com vocês. Grande alegria estar com meu amigo Daniel. Estou junto no seminário. Pois é. Deus abençoe aí neste momento. Maravilha. Começando com polêmica. Esses dias apareceu aí na internet, ganhou as redes sociais a música Evangelho de Fariseus. E uma matéria que eu vi no site letras.mus.br diz assim: o significado por trás do hino de Aimee. Na letra, ela fala sobre a ostentação de alguns religiosos e critica a hipocrisia daqueles que se dizem homens de Deus. Tem hipocrisia no meio cristão, entre os pastores, professores? Com certeza, né? A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. A exceção honrosa é Jesus. Então, abaixo de Jesus, todos nós precisamos estar atentos à crítica e observar que a gente precisa da crítica e das observações. Então, de fato, agora, a gente tem que tomar cuidado com a crítica generalizada de jogar todo mundo no mesmo pacote. Mesmo balaio, né? Mesmo balaio. Agora, a crítica em relação a muitos líderes e muitos falsos líderes e falsos profetas, ela é sempre uma crítica atual. A gente só precisa tomar cuidado com as generalizações. Sempre, né? Sempre. E na letra da canção, ela coloca assim, ó, abre aspas, oramos errado há séculos, dias, horas e anos. Será que nós estamos orando errado, lendo a Bíblia errado? O que você acha? Ler a Bíblia e orar são sempre desafios, né? Nessa vida, a gente nunca chega à perfeição. A gente precisa aprender a orar sempre. E o apóstolo Paulo mesmo diz que o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, a gente não sabe orar como convém. E, de fato, há muita oração que é dirigida numa perspectiva daquilo que a Bíblia não orienta, daquilo que o Espírito não orienta. Então, em relação à oração, em relação à pregação, a igreja deve estar sempre atenta, né? E como diriam os reformadores, ou as igrejas reformadas sempre se reformando. A gente sempre tem que estar atento para estar fechando aí as arestas. Dá sempre para melhorar, né? Dá sempre tem o que melhorar, o que avançar, o que crescer na presença de Deus. Polêmica, CNN Brasil, matéria agora do Carnaval de 2024, Baby do Brasil, diz que episódio com o Ivete foi criancice, abre aspas, Baby começou a fazer uma pregação em cima do trio e afirmou que o apocalipse deve acontecer entre 5 e 10 anos. Pois é, esse negócio de tentar adivinhar o fim dos tempos sempre tem acabado em tragédia, né? Até hoje todo mundo errou e a própria Escritura diz que ninguém sabe o tempo nem a hora. Agora, tem muita incompreensão também, né? Dizer que o apocalipse vai chegar. O que isso significa? Apocalipse é revelação. Está dizendo que é o conceito aí de grande tribulação, né? Ou coisa parecida, ou arrebatamento, né? Que é um tema aí que foi discutido aí na polêmica, que inclusive é um tema frequentemente também supervalorizado, e quando a Bíblia fala em termos de arrebatamento, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, Mateus 24, 25, ela está falando em conexão à ressurreição de Jesus e a ressurreição geral no fim dos tempos. Então, o arrebatamento é um subtema da ressurreição. Então, tratar o arrebatamento como se fosse um evento mais importante da escatologia, que é o que muitas vezes acontece, também é uma incompreensão bíblica lamentável, porque o grande evento escatológico da Bíblia é a ressurreição de Jesus e a ressurreição da igreja, que está ligada à ressurreição de Jesus. E aí a ideia da expressão arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, por exemplo, está ligada diretamente com essa ideia central da fé cristã, e muita gente hoje não compreende e desvaloriza a centralidade da ressurreição. Pois é, e principalmente que quando o pessoal vai para a mídia, né, e pessoal mais famoso, e eu até nem acho que o caso aqui ela queria aparecer, se promover, porque eu acho que ela não precisa disso, mas a divergência, né, entre a interpretação do Apocalipse. Nós temos o livro Apocalipse, que é uma tradução de revelação que você falou, mas tem o evento, está falando da volta de Cristo, está falando do arrebatamento, está falando da tribulação, e ela lacra daí nesse sentido ao dar a data, né? Eu acho que o equívoco aqui, não, entre 5 e 10 anos, aí não, né?
Até hoje, todo mundo que tentou prever o tempo aí da parousia, da volta de Jesus, etc., fracassou miseravelmente. Então, E você sabe o que é pior? Que tem cara que prevê, o povo cai no esquecimento, depois de um tempo acontece... No Covid agora... O arrebatamento tinha chegado mesmo, Jesus estava voltando. E os miseráveis prometem a volta de Cristo, Cristo não volta e eles continuam como se nada tivesse acontecido. É lamentável. É lamentável. Muito bem, estamos falando de teologia. Márcio, apresente-se, por favor, nome, família, de onde você está falando, formação e por aí vai. Meu nome é Márcio Marques, sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Hoje sou pastor auxiliar da IPI Filadélfia. Fui, durante 6 anos, pastor da IPI de Paranavaí, durante 13, pastor da IPI de Florianópolis e, desde o ano passado, pastor auxiliar da IPI Filadélfia. Fui professor de Antigo Testamento do nosso seminário Londrina, o saudoso reverendo Antônio de Godoy Sobrinho. Pai, coisa linda. E hoje sou secretário pastoral da IPI do Brasil. Coisa boa, né, Márcio? E está dando aula... Panorama Bíblico e o que até nos aproximou agora desses dias, toda segunda-feira, 6 semanas, fantástico, uma turma boa. E como que foi a experiência de dar aula no seminário? Você que se formou no seminário, depois de um tempo voltou para dar aula no seminário que te formou. Então, a aula do seminário para mim foi uma surpresa, né? Foi uma eventualidade. O então professor de Antigo Testamento teve que deixar a função no meio do ano. Fui contratado aí pelo querido doutor José Adriano Filho. Meu pai, que lenda. E eu fui pro seminário para dar, na verdade, um semestre. Uhum. E terminou o semestre, eu fui me despedir do pessoal, falei, pessoal, muito legal, foi muito interessante aí, muito boa a experiência da aula, mas até mais, Deus abençoe, tô indo embora. E o Adriano, ele falou assim, onde é que você pensa que vai? Ano que vem você vai assumir a cadeira de Antigo Testamento. É mesmo, foi assim que aconteceu. E a gente ficou até 2008, né? Porque em 2009, infelizmente, o nosso seminário ele foi fechado por uma reorganização da estrutura de seminários da IPI do Brasil, centrou tudo em São Paulo. E 2009 não teria 2 aulas semanais, então 2009 já encerrei a carreira como professor ali no seminário. E você tem dado aula na IPI do Brasil, nos cursos de EAD, tem aula tua, né? Gravada, e você tem dado aula ao vivo também, então, presencial? Eu tenho me concentrado no Ministério de Ensino, principalmente na igreja local, né? E às vezes em presbitérios e etc. A gente tem ministrado o curso. E esse curso, ele surgiu de uma paixão que eu sempre tive, né? Que é Bíblia, e eu tive uma experiência muito enriquecedora de panorama de Bíblia quando eu era recém-convertido. E desde então, eu tenho procurado um curso ou um livro de panorama de Bíblia que seja simples, prático e profundo a ponto de ajudar a pensar biblicamente. E como eu nunca encontrei alguma coisa parecida com aquilo que eu estava querendo, eu cheguei à conclusão que eu deveria começar a trabalhar para escrever. Então, eu comecei a produzir esse curso, criei um método específico, que a gente tem usado aí, tem sido muito interessante a experiência. E nós vamos falar desse método aí, porque realmente entrou na minha cabeça com muita facilidade. Nos últimos anos eu tenho adotado a disciplina de ler a Bíblia diariamente, mas adotando temas para eu focar. E esse ano em especial, estou lendo com foco na expansão do reino, na liderança multiplicadora. E quando você, na primeira aula, deu aquele esboço, para mim fez muito sentido e entrou na minha cabeça imediatamente. Então, em primeiro lugar, parabéns. Nós vamos falar sobre esse método. Fique atento aí que pode realmente esclarecer a tua ideia na tua leitura bíblica de todo o panorama que diz respeito de Gênesis e Apocalipse. O nosso podcast tem sempre uma veia de liderança, né? Você acha que a teologia te tracionou, te ajuda a liderar pessoas, ou você acha que a teologia é um peso e prejudica a condução dos relacionamentos? Teologia é fundamental. Na verdade, o que é teologia? Teologia é qualquer discurso que a gente faça sobre Deus em que a gente não esteja citando a Bíblia literalmente. Se eu abrir a boca para falar de Deus, eu estou fazendo teologia. E nesse sentido, existe teologia boa e ruim. Existe teologia acadêmica, que segue em métodos específicos, ou uma teologia mais do dia a dia, mas tudo é teologia. E como teologia é revelação, como cristão reformado, eu entendo que ela é fundamental para que a gente possa discernir corretamente o mundo, as relações entre pessoas, consigo mesmo, com Deus e com a criação. E a teologia é fundamental para que a gente tome decisões corretas e alinhadas. Nesse sentido,
A teologia é fundamental para a liderança. Uhum. E naqueles 5 ministérios de Efésios, né, você tem lá os chamados apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. Eu vejo você, Márcio, como um pastor que é mestre e um mestre que é pastor. Qual é o perigo do pastor que não é mestre? Então, nem todos serão mestres propriamente ditos, né? Mas o pastor ele precisa ter um conhecimento determinado da Bíblia e da doutrina, porque senão o ministério se perde, né? Uhum. O sacerdócio universal, que é uma doutrina que nós entendemos que é bem fundamentada biblicamente, afirma que todo cristão deve adorar a Deus, amar as pessoas, se importar com pessoas e cuidar de pessoas. E isso é pressuposto para o ministério pastoral, mas o ministério pastoral ele tem um diferencial que é exatamente esse. A necessidade que os pastores e pastoras, eles apacentem o rebanho pela palavra de Deus. E, nesse sentido, o conhecimento bíblico e teológico é fundamental para o ministério pastoral. Então, rapaz, nós vamos falar também sobre mestres que não são pastores, né? A teologia acadêmica e tal. Mas a Bíblia, em primeiro lugar, ela é autoexplicativa, ela não precisa de intermediários, mas o rebanho de Cristo, as pessoas que estão ao nosso redor, e você e eu somos pastores, é um perigo a gente tentar cuidar das pessoas em paralelo, fora das escrituras, porque a gente vai ter uma tendência de dar um pitaco muito humanista, muito pessoal, muito contemporâneo, e a Bíblia, ela é a razão e a maneira pela qual a gente conduz pessoas. Como que é a tua história com Cristo, com a Bíblia? Como que é o teu chamado, a tua história com a igreja, Marcião? Eu quase fui padre. Eu venho de uma família católica romana tradicional, né? Cresci indo à missa e etc. E quando chegou na época da faculdade, eu sou formado em economia pela UEM, em Maringá. Chegou a exercer, não? Não. Economia, não? Eu trabalhei com muitas coisas, menos com economia. Uhum. Porque, na verdade, eu percebi que não era minha praia logo cedo. Mas resolvi terminar o curso. É importante. Para não ficar voando por aí. E eu fui evangelizado por um amigo meu, que era presbiteriano independente. Ele me convidou para começar a estudar a Bíblia. E eu não estava afim, porque eu estava feliz sendo católico, romano. Minha vida religiosa, para mim, eu entendia que estava ok. Mas quando eu comecei a estudar a Bíblia, inclusive quando eu comecei a fazer esse estudo, foi um negócio muito interessante. Eu fui para uma livraria Vozes e comprei 3 coisas. Uma Bíblia edição pastoral, que é uma Bíblia comentada da Igreja Católica Romana, e 2 livrinhos. Um chamava O que Responder aos Crentes que Batem à Sua Porta, e o outro era também sobre esse tipo de abordagem que os crentes fazem, né? Quando a gente é católico e etc. E eu mergulhei na Bíblia, só que a Bíblia começou a me colocar em xeque com várias doutrinas que até então para mim estavam muito bem definidas e determinadas, e principalmente a relação da Bíblia com a tradição e a hierarquia. E nesse tempo eu já tinha tido uma experiência que a gente chama de conversão, né? Mas o aprofundamento na Bíblia foi fundamental para que eu tomasse uma posição como cristão reformado e protestante por causa da Escritura. Caramba, foi essa a tua história. E a vocação, e o chamado? Desde cedo, eu tinha muito claro, é curioso que no começo eu entendia que Deus estava me chamando para o seminário. Uhum. E eu me debati muito com essa questão, resisti o quanto eu pude, mas Deus vai cercando e chega um ponto que você percebe claramente, eu não tenho dúvida que essa seja a vontade de Deus. Então, a partir daí fui para o seminário e eu sempre me empolguei e gostei muito dessa questão de estudar a Bíblia, entender a Bíblia, etc. Eu gostava de uns livros que ninguém gostava de ler. Então, fazia todos os fichamentos do Silas. Fazia todos os fichamentos do Silas. Nunca plagiei fichamento do Silas, teologia sistemática. Piadas internas de seminário. E é isso, a Bíblia sempre foi para mim uma paixão muito grande. Uhum. E sempre esse desejo, eu sempre tive muito prazer. Uma das coisas que eu mais gosto da minha vida, isso eu pagaria se eu não recebesse por isso. Como esse curso que a gente está falando de panorama de Bíblia, sentar e explicar a Bíblia, conversar sobre a Bíblia, conversar sobre a fé, se eu não fosse pastor, eu faria do mesmo jeito, porque é algo que me traz alegria e a gente satisfação. sente a paixão, Marcião. Desde o seminário você sempre foi cabeção, né?
E na época do seminário, aliás, para quem está aqui em Londrina conhece bem, ali na Madre tem a Havan e a Decathlon, agora a Decathlon fechou, vai abrir uma academia ali, e ali tinha uma chácara, e foi vendida para o proprietário que alugou ali para a Havan e tal, enfim. E nós tínhamos ali a chácara da IPI do Brasil, tinha um seminário, que tinha um outro nome antes, mas depois foi batizado para Reverendo Antônio de Godoy Sobrinho, que foi... Eu não tive aula, conheci, né, enfim, mas 2000 a 2003. Foi uma excelente formação, né? Maravilhoso. Nossa turma era fantástica. A gloriosa turma do centenário. Turma do centenário. Entramos no milênio passado e concluímos nesse milênio, para ver que não é à toa que estamos grisalhos. Não, interessante que no ano da nossa formatura, 2003, a IPI do Brasil fez 100 anos, né, de fundação, desde 1903. Teve uma grande concentração lá Foi no Ibirapuera, não? Foi, né? Eu não lembro Paulo, agora. Tem uma grande concentração. E aí, enfim, foi um período fantástico. Eu fazia administração em paralelo, enfim. Mas 4 anos, período integral. Segunda-feira a sexta, estávamos lá. E o que mais te marcou nesse período de formação teológica do seminário, Marcelo? Para mim, o seminário foi um grande divisor de águas. Porque, além de conhecer esse mundo, a teologia é um oceano, né? Recentemente eu brinquei e perguntei pro pessoal, você conhece o oceano? Porque eu não julgo que eu conheça. Já fui para a praia, entendeu? Só que você não conhece o oceano. Eu me sinto assim em relação a Deus e a teologia. É um mundo maior do que o mundo. É um mundo à parte. E além dessa explosão que é conhecer melhor a Bíblia, conhecer melhor a teologia, para mim uma das grandes experiências do seminário, e a nossa sala foi muito interessante nesse sentido, é a convivência com pessoas que têm uma formação cultural diferente, ideias diferentes. Essa multiplicidade no convívio, para mim, foi fundamental. Foi algo que marcou a minha vida. A gente reclamava na época do seminário, mas a gente era feliz e não sabia. A vida era boa, na verdade. Eu entrei no seminário com 19 para 20 anos, cara. De que ano que você é, Márcio? Eu sou de 74. 74. Então você já estava um pouquinho mais de 20 anos. 5.0 em abril. Tá bem demais. Viu? Mas nós tínhamos senhoras, né? Nós tínhamos homens, mulheres, meninos, solteiros, casados, gente com filho, gente pobre, gente rica, gente inteligente, gente menos inteligente, gente que não se formou, né? Gente que não avançou, nem terminou. E a nossa turma era numerosa, né? Tinha quase 30 alunos. Tinha mais. Tinha mais de 30, né? Nós nos formamos, se eu não me engano, em 42. Então, e teve umas repescagens, né, dos anos anteriores. Teve alguns que vieram que não estudaram com a gente, mas por outro lado teve alguns que estudaram com a gente e não se formaram também. Mas era na faixa de 40. Alguns colegas de classe que até já faleceram, né? E nós vamos seguindo o barco. Marcelo, vamos falar sobre panorama bíblico. Panorama bíblico. Se eu entendi bem a proposta que você fez no curso, e para mim fez muito sentido, a Bíblia precisa ser lida dentro de 6 grandes blocos, é isso? Criação, queda, Israel, Jesus, igreja e nova criação. É isso? É isso mesmo. E com base nesses 6 grandes pilares, que para mim fazem muito sentido, nós temos 4 níveis de relacionamento que estão intimamente ligados com esses blocos, que é o relacionamento com Deus, portanto, teológico, consigo mesmo, psicológico, comunidade sociológico, e o nosso relacionamento com a criação, a ecologia, o relacionamento no nível da perspectiva ecológica, que muita gente torce o nariz, nós vamos falar sobre isso, mas o cuidado da criação. Hoje, pela manhã, um amigo muito querido, falando com ele sobre o cachorrinho que teve lá uma limitação e quase morreu, ele estava muito triste. Eu falei, cara, fica tranquilo você ficar triste por causa do cachorrinho, porque isso aí é cuidar da criação não humana, né? Cuidado com a criação também é obediência a Deus, né? Vamos lá, o que você mais destaca de importante dentro desse conceito de criação? Gênesis 1 e 2, o que você destaca? Como que Deus criou? Não sei nem se dá pra gente aprofundar um pouquinho, obviamente, né? Mas qual que é a relação da criação com a literalidade dos 7 dias? O que você diz assim para explicar a criação de Gênesis 1 e 2? Gênesis 1 e 2 são 2 capítulos fundamentais. Eles tratam de temas que, lamentavelmente, quando a gente se volta para o texto, a gente muitas vezes passa mais tempo prestando atenção em questões secundárias do que as questões que são realmente centrais.
Então, por exemplo, eu tive um pastor, Nivaldo Góes, sempre dizia o seguinte: você precisa aprender a ler a Bíblia contra você. Então, a grande questão é que a gente geralmente procura a Bíblia para confirmar aquilo que a gente já acha que sabe. Uhum. Então, por exemplo, na nossa cultura evangélica brasileira, existe uma distorção que é achar que o reino de Deus tem a ver com a nossa alma, o nosso espírito, e esse mundo tem a ver com a matéria. Quando a gente lê Gênesis 1 e 2, a gente percebe que Deus criou todas as coisas por amor, e a gente percebe que a criação é muito boa. E quando a Bíblia diz que a criação é muito boa, ela diz respeito a tudo. Uhum. Inclusive, no nosso caso, ao corpo, ao espírito, o ser humano de maneira integral foi criado como uma boa criatura de Deus. E Gênesis 1 e 2, entre outras coisas, vai destacar, por exemplo, a missão do ser humano. A missão fundamental de toda pessoa já está em Gênesis 1 e 2, que é portar a imagem de Deus, expressar a imagem de Deus em todas as coisas em adoração. Então, nas igrejas, por exemplo, algumas igrejas têm uma postura de, se você é adolescente, você tem que fazer o quê para glorificar a Deus? Ficar o dia inteiro enfiado no prédio da igreja. Isso é demoníaco, na verdade. Para não pecar, né? Para não pecar ou para se dedicar ao Senhor. Quando, na verdade, a Bíblia diz que o se dedicar ao Senhor diz respeito a tudo. Diz respeito ao ministério da igreja, sim, mas diz respeito ao estudo, diz respeito ao trabalho, diz respeito à relação com as pessoas, diz respeito à maneira como nós lidamos com o restante da criação. Então, essa universalidade do chamado e essa sacralidade de tudo, porque a gente também vive numa cultura em que desenvolveu uma noção de secular e sagrado, né, de profano e de sagrado, que simplesmente a Bíblia não acompanha. Tudo foi criado por Deus, tudo pertence a Deus e, portanto, tudo deve ser levado a sério como parte da missão que a gente tem de glorificar a Deus, inclusive ciência, inclusive trabalho, todas as coisas devem ser o palco da adoração e da glória de Deus. E me diz uma coisa, eu concordo com você, desse negócio do sagrado, do profano, quando Deus foi criando as coisas, ele falou, puxa, isso aqui é muito bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, e no final, muito bom. Então Deus não estava em crise, né, criando uma coisa para se completar, ou um parquinho para se divertir, ele estava criando porque ele quis, mas as pessoas tendem a olhar para Gênesis, principalmente o dia a dia da criação, e tenta colocar isso de segunda a domingo, ou de domingo a sábado. Como que a gente pode ajudar essas pessoas que estão tentando buscar na criação, Gênesis 1 e 2, respostas históricas e de métodos de criação e até de literalidade? Como que a gente pode ajudar as pessoas a interpretar esse fenômeno? Então, em relação à literalidade, merecia um outro podcast só para conversar sobre esse assunto, seria pouco. Mas não só de Gênesis, né? De Jonas, mas do Leviatã. Sendo sintético, o fato assim, vamos pegar Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2 é palavra de Deus inspirada por Deus. Mas entre os cristãos há muita polêmica sobre a maneira como você deve interpretar esses textos. Então, por exemplo, do ponto de vista do gênero literário, ou seja, do tipo de texto, Gênesis 1 é um poema. Então, a linguagem poética, ela tem uma certa dinâmica. Então, você, dependendo da poesia, você pode interpretar como uma narrativa histórica, ou você pode interpretar poeticamente numa linguagem que não seja uma linguagem histórica. E entre cristãos, há muita gente que entende, por exemplo, que Gênesis 1 e 2, apesar de serem palavra de Deus, inspirada por Deus e normativa para a nossa fé, elas não se tratam de como se fosse algo como uma narrativa científica. Então, você tem algumas posições, simplificando, você tem o seguinte, você tem desde cristãos que entendem que Gênesis 1 e 2 descrevem literalmente como Deus criou o universo, quanto você tem pessoas que entendem que essa linguagem para explicar o como Deus criou é uma linguagem apropriada para a ciência e não para Gênesis 1 e 2. Então, eu não vou demarcar território aqui, porque não dá tempo da gente explanar corretamente, mas a gente precisa, nessa questão, ter humildade para
observar as opções que existem, a gente não sair massacrando os irmãos, né? Uhum, Porque ser cristão é crer em Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado. uhum. Ele é o rei de todas as coisas, nisso está o fundamento da nossa fé. Agora, questões como se o Big Bang, a teoria do Big Bang afirma que o universo que foi criado há 13,8 bilhão de anos, ou a literalidade ali que Deus criou em 7 dias há menos de 6 mil anos, essas são questões que não são o centro da narrativa de Gênesis 2. E se fosse pra gente saber, estaria escrito de forma mais explícita, né? Não é. Então, é como eu falei, se a gente for alongar aqui, tem o próprio texto deixa para a gente evidências claras, na minha opinião, da leitura correta para se fazer. Uhum. A gente não tem tempo Não de dá. discutir isso. Até porque, ó, não sei se a gente vai conseguir entrar aqui, mas você pega lá, Calvino ele é massacrado pelo calvinismo, a sua tradição. Aí você vê um teólogo como ele, por exemplo, tentando explicar a predestinação, que não sei nem se a gente vai entrar aqui no mérito. Mas como é que você explica Moisés tentando escrever a criação, como você diz, de forma poética? Outro dia você falou até de uma parábola, né? Como é que você atribui a Calvino e a Moisés escrever fenômenos diretamente ligados a Deus, um ser tão grande, inexplicável? Como que vai entrar na nossa mente? Como que um ser humano, ainda que inspirado, vai escrever algo de um Deus tão infinito e onipotente, né? A gente tem que guardar o coração inocente e humilde para ler a criação, sim ou não? Não, com certeza. A Bíblia, ela é uma. A Bíblia se trata, segundo nós entendemos, né, como cristãos reformados, ela é uma revelação. Então, a própria Bíblia não esgota Deus, mas a Bíblia nos revela o que nós precisamos saber sobre Deus, o que a gente pode saber sobre Deus. Uhum. Porque se Deus A gente coubesse na minha consegue, né? cabeça, ele seria muito pequeno, se ele pudesse caber na minha cabeça. Então, a Bíblia como revelação, ela está acessível a nós, e inclusive Deus continua se revelando de muitas maneiras. O apóstolo Paulo em Romanos 1, ele afirma que o que se pode conhecer de Deus, seu eterno poder e divindade, claramente se conhece desde o princípio, sendo reconhecido pelas coisas que foram criadas. Ou seja, Deus escreveu, entre outras formas, a forma principal de revelação de Deus é Jesus Cristo. Abaixo de Jesus, você tem duas grandes expressões de revelação, a criação e a escritura. E eu entendo que as duas, que são obra do mesmo Deus, elas se completam, elas não se contradizem. Uhum. E nesse sentido, o Deus que se revelou na criação e se revela na Escritura, ele continua se revelando hoje com homens como Moisés e Calvino, apesar de que no caso específico de Moisés, dos escritores bíblicos, ele se revelou de uma maneira muito especial e peculiar. Uhum. Mas de maneira muito especial, a revelação em Jesus Cristo é a revelação mais perfeita que a gente pode ter acerca de quem seja Deus. Fantástico. É fantástico. Ler a Bíblia e buscar ali na criação a sua identidade, a sua formação em Deus é realmente espetacular. Vamos falar um pouquinho de queda, porque você tem ali, e daqui a pouco nós vamos tentar intercambiar aí os fenômenos dos relacionamentos, né? Gênesis 1 e 2 não é necessariamente quando Deus criou ou como, mas de alguma forma está ali claro para a gente saber que cada dia da semana teve o seu valor e que Deus criou todas as coisas, criou o homem à sua semelhança, estava em harmonia com Deus. Havia pecado na criação, Gênesis 1 e 2? Não, Deus criou tudo sem pecado. A origem do pecado está diretamente ligada com a incredulidade, a idolatria que vão conduzir à obediência. É curioso que a gente observe em Gênesis 3, enquanto o ser humano creu na palavra de Deus e confiou, ele não desobedeceu. Uhum. O que a serpente faz é semear incredulidade. E a partir do momento em que se perde a confiança na palavra de Deus, e não confiar na palavra de Deus, não confiar em Deus. Uhum. Se eu disser, Daniel, que eu confio em você, mas não confio na tua palavra, tem alguma coisa errada. Uhum. Você Porque não confiar na tua palavra é não confiar em você. Então, a partir do momento em que houve uma desconfiança, uma falta de fé, uma incredulidade na palavra, aí é que houve a desobediência. Então, o princípio fundamental, é por isso que eu gosto de dizer o seguinte, a gente precisa levantar de onde a gente caiu. Uhum. E a gente levanta na graça mediante a fé, porque nós caímos na incredulidade. Uhum. A gente levanta de onde caiu. O ser humano caiu, na verdade, na idolatria, ou seja, confiou na palavra da serpente, Uhum. depositou a confiança em outro que não fosse Deus, e incredulidade, que é não confiar em Deus na sua palavra. Uhum. Essa vai ser a origem do mal,
E é isso que vai desembocar na desobediência e no pecado. Uhum. E onde que estava o homem quando a serpente se dirigiu à mulher? Muita gente fala que o homem já estava banana desde o Éden, que a serpente perguntou para o homem, você quer comer a maçã? O homem falou, deixa eu ver se com a minha mulher se eu quero. É mais ou menos isso, né? Onde que estava Adão enquanto Eva estava ali interagindo com a serpente? São algumas observações interessantes, né? Porque a maçã, por exemplo, é um tema que na nossa cultura, né, a gente vê o tempo todo. É o símbolo A de maçã tentação, do né? Éden, mas não havia na narrativa bíblica maçã. Né? Exato. E, na verdade, essa é uma pergunta interessante porque ela está ligada com a primeira questão de como é que eu interpreto Gênesis 1 e 2. Existem 3 perguntas fundamentais. Quem criou, para que criou e como criou? Se a gente compara Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, a gente vai perceber que fazendo as mesmas perguntas, a gente vai receber respostas diferentes. Uhum. Com isso, eu creio que Deus está sinalizando para a gente de maneira clara o seguinte: Gênesis 1 e 2 estão explicando quem criou e para que criou, mas Deus não está preocupado em explicar como criou. Porque todas as divergências entre o capítulo 1 e o capítulo 2 estão na pergunta como Deus criou. Uhum. E, da mesma maneira, onde estava o homem no momento da tentação, ela é uma pergunta que vai se encaixar no mesmo perfil de questões de o como criou. Porque é uma questão ali da narrativa bíblica que o importante é destacar essa verdade de que a queda, o mal e o pecado, eles têm origem numa relação de incredulidade e de idolatria, que, por sua vez, geraram a desobediência. Então, a origem do pecado está ligada à incredulidade. É por isso que Jesus diz o seguinte: a obra de Deus é essa, que vocês creiam no Pai e naquele que Ele enviou. Toda obra de Deus consiste em crer, porque se eu creio, a palavra, a ideia de fé na Bíblia tem 3 conceitos fundamentais. Confiança, isso significa que se eu estou passando por um momento difícil na minha vida, por uma crise, e eu creio, eu vou continuar confiando em Deus. Uhum. Permanência, ou seja, quando Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, ele está dizendo simplesmente aquele que crê. E quem crê, persevera. Permanece. A fé salvadora permanece. E fidelidade. Não existe fé salvadora sem fidelidade. Porque o Espírito que habita em nós é santo e ele nos conduz à justiça e à santidade e, consequentemente, a uma renovação de mente e coração que nos conduz a essa fidelidade. Se a incredulidade trouxe desobediência, a fé vai restaurar a fidelidade. Olha que coisa linda, gente. Tá tendo uma aula de teologia, hein? Então quer dizer que pistes, né, do grego, que dá origem à palavra epistemologia, né, que é o estudo da fé. Então são 3 pilares: confiança, permanência e fidelidade. E no hebraico, né, a raiz amã, né, de onde vem, por exemplo, amém. Por exemplo, Isaías 7,14, tem um verso curioso. O profeta Isaías diz o seguinte: sem fé vocês não vão permanecer. A palavra fé e permanecer em hebraico é a mesma. Então, fé e permanência são 2 sentidos fundamentais de amã, que essa permanência, essa perseverança, essa fé enquanto confiança e enquanto fidelidade, esses são 3 conceitos fundamentais que eu gosto de fazer uma distinção, né? A gente aprendeu com o pastor Silas Barbosa, nosso professor em teologia sistemática. A escolástica fazia uma distinção que eu considero muito curiosa e eu adotei isso no meu dia a dia, que é uma diferença entre acreditar e crer. Acreditar não é fé salvadora, porque até o diabo acredita. Então, acreditar é achar que Deus existe. Isso não é fé salvadora. Fé salvadora é crer. Crer é uma relação tripla de confiança, fidelidade e permanência. Então, quem crê confia em Deus, quem crê é fiel a Deus e quem crê permanece em Deus. Fantástico, que lindo, né? Bom, então nós temos aqui já 2 pilares do panorama bíblico para leitura: a criação e a queda. Como que a criação e a queda tiveram um abalo na relação teo, psico, sócio e ecológica? Tudo começa com Deus, né? Sempre. A criação, na verdade, começa com Deus. E em relação ao problema, o problema está não é um problema que Deus causou, mas é um problema na relação com Deus, porque a incredulidade e a idolatria são um problema na relação do ser humano com Deus. Então, o fundamento de tudo sempre é Deus. Vamos analisar, por exemplo,
a dinâmica que a Bíblia apresenta, na minha opinião, em relação ao amor. Uhum. Como é que eu posso me amar e amar as pessoas? Se eu sou uma pessoa que constantemente na minha vida e com frequência, muitas vezes eu falhei, fracassei, decepcionei pessoas, tomei decisões erradas, às vezes feri pessoas, como é que eu posso me aceitar? Esse quadro descreve um quadro de queda e de pecado. Uhum. Mas o que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Deus é amor e Deus me ama. Uma vez que Deus me ama, eu posso me aceitar e me perdoar. Porque se Deus me aceita, quem sou eu para não me aceitar? Uhum. Seria um desrespeito em relação a Deus. Uma vez que eu me amo, a Bíblia diz, ama o teu próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar meu próximo se eu não tenho amor próprio? Uhum. Então o amor de Deus restaura meu amor próprio, Uhum. e com o amor próprio restaurado, e ainda mais firme no amor de Deus, eu tenho condição de amar o outro. E eu tenho condição de amar tanto o meu próximo quanto o restante da criação. Então, na dinâmica do relacionamento do amor na Bíblia, como eu entendo, o fundamento sempre é o amor de Deus. Deus me ama, Deus traz para mim amor próprio. Esse amor próprio é o fundamento para que eu possa amar o outro. E esse amor próprio não está fundamentado naquilo que eu mereço, é graça. Uhum. E, portanto, eu estou capacitado a amar quem não merece. Uhum. Inclusive Porque você olha para mim, Daniel, e fala assim, o Márcio é um miserável. Mas eu sou recebido por Deus com graça. Então, já que Deus me aceita graciosamente e me perdoa, eu posso amar esse miserável também com amor e com graça. Então, essa é a dinâmica. E tem a ver com aceitação, né? Porque Com tem certeza. pessoas que não se aceitam e estão sempre insatisfeitas, tá? Uma crise de identidade. Quando você entende que a queda prejudicou tudo isso, né? Quando a gente entende o amor de Deus e a gente passa a se amar como Deus prontamente nos ama, a gente passa a se entender. E aí depois, então, nós temos então a criação, a queda. E aí nós temos um terceiro bloco, que é grande, que vai de Gênesis 13 até Malaquias, Gênesis 12, né? Abraão, né? Muito interessante, inclusive, a relação que você fez no curso sobre Noé, Torre de Babel e Abraão. Foi muito interessante, Márcio, porque rapidamente... Explica aí como é que é Noé, apesar de suas lutas, Abraão, apesar de suas lutas, e o anonimato dos autores de Babel. Então, ali se você pega ali o bloco de Gênesis 3 a 11, você vai ver uma dinâmica muito interessante envolvendo esses personagens. Então, se você comparar, por exemplo, Adão e Noé, eles têm vários paralelos. O Adão é o início da criação. De certo modo, o relato do dilúvio apresenta o Noé e sua família como uma retomada em uma criação renovada. Uhum. Em Gênesis 1, o caos é água. No dilúvio, o caos também é água. E do meio do caos, Deus traz a ordem a partir de Noé e sua família, e da arca que ele ordenou e chamou para que Noé fizesse parte desse projeto de salvação. E tem muitos paralelos interessantes. Então, por exemplo, no caso do Adão, o Adão ele pecou, Noé também. Adão pecou e teve vergonha e teve revelada a sua nudez. Noé também ele peca e tem sua nudez revelada. Fica bebaço. Fica bebaço, né? E fica nu. Chapou o coco, o Noé. O Adão ele tem a sua nudez coberta por Deus. Noé tem sua nudez coberta pelos seus filhos Sem e Jafé. E vários paralelos interessantes vão se estendendo. E o que a gente observa em todo o relato por exemplo, qual o grande pecado de Babel? É a autonomia, ou seja, você é o próprio senhor da sua vida, dos seus destinos, você procura a glória para você mesmo, você quer engrandecer seu nome. É curioso que no caso do Abraão, ele não procurou engrandecer o próprio nome. Mas hoje, neste momento, a gente está falando do Abraão e a gente não sabe o nome de ninguém em Babel. Então, nesse sentido, fantástico. A melhor coisa que a gente pode almejar é essa vida na presença de um Deus que é bom, é vida. E toda essa crise que a gente vê hoje em dia, né? Estava falando de identidade, por exemplo, as pessoas não se aceitam hoje em dia. As pessoas não aceitam nem o próprio corpo. E esse movimento todo de insatisfação generalizada, ela está ligada ao fato, eu gosto muito de uma frase do Agostinho. O Agostinho dizia o seguinte: Senhor, eu fui criado por ti e para ti.
E a minha alma só vai encontrar descanso em ti. Então, é só na presença de Deus que a gente vai encontrar identidade, satisfação, a gente vai se sentir pleno. Sem Deus, a gente não é capaz de aceitar nem a si próprio. Recentemente eu vi uma postagem muito interessante, uma influencer, ela diz o seguinte: eu pulo as faixas da música da minha playlist. Tem hora que nem eu me aceito. Como é que... Então essa insatisfação... Como é que alguém... Então, essa insatisfação generalizada, ela é um reflexo dessa queda e ela atinge todos nós. Quer a gente creia, quer não. Os reflexos ainda estão ali, mas é a graça de Deus que completa tudo. Certo, fantástico. Os capítulos 3 a 11 vai falar da queda, mais especificamente ali o 10 vai falar ainda de Noé, mas o 11, cara, ele começa assim: houve um período em que as pessoas, e aí é tudo genérico, que as pessoas queriam e construíram, e aí tem lá o episódio de Babel, você não sabe exatamente onde, quando, você não sabe quem são as pessoas, um capítulo ali só para dizer que essa autonomia independente de Deus não gera fruto nenhum para o reino e para a história. Né? Noé e Abraão, e assim como todos os outros personagens bíblicos fora Jesus, né? Pisaram na bola, mas deixaram o seu nome escrito, e aqui a gente está falando desses caras. Israel, começa então em Gênesis 12 e vai até o final dos profetas, lá Malaquias capítulo 4. Por que é tão importante a gente ler tanto a respeito de Israel? Não dá para ler números, crônicas ali só de capítulo em capítulo, tem que ler versículo por versículo para entender? Israel é fundamental. Inclusive, por exemplo, quando o meu amigo João William Madeira Sulim, que compartilhou comigo, me evangelizou e etc., na época que eu estava fazendo estágio ali no Banco do Brasil, em Maringá, o João William ele usou um folheto evangelístico popular, acho que até hoje, chama As 4 Leis Espirituais. Esse folheto ele trata de as 4 leis são as seguintes. Primeiro, Deus te ama, tem um plano maravilhoso para sua vida. Segundo, você é pecador, está separado de Deus, por isso não consegue conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para sua vida. Terceiro, Jesus é a solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para sua vida. E o quarto, você precisa crer em Jesus e etc. Observa que ele fala de criação, ele fala de queda e vai direto para Jesus. Tem um hiato aí, que é Israel. E por que Israel é fundamental? A gente precisa de Gênesis 12 a Malaquias 4 para entender minimamente quem seja o Messias e a nossa necessidade do Messias. Então, boa parte da tragédia hoje, inclusive na igreja, é a igreja não compreender a importância do Antigo Testamento e de Israel. Porque, em poucas palavras, qual a importância de Israel? Para começar, pega Gênesis 12, de 1 a 3, Deus diz o seguinte para Abraão: Abraão, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. O apóstolo Paulo em Gálatas vai afirmar que esse é um anúncio prévio do Evangelho. Porque é em Cristo, o filho de Abraão, que todas as famílias da terra são abençoadas. Então, Israel, Jesus diz para a mulher samaritana em João 4, a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque Israel é o povo a quem Deus chama e elege, não para que ele seja salvo e os outros vão para o inferno, né? Que é uma discussão lamentável que muita gente, inclusive inimigos da fé cristã, eles vão fazer. Israel não é eleito para excluir as nações. É exatamente o contrário. Eleição na Bíblia é um movimento de inclusão do outro. Então Deus elege Abraão e Israel para que através de Abraão e Israel as nações sejam abençoadas. Mas quando a gente vê a história de Israel no Antigo Testamento, a gente percebe que o povo continua duro de coração, tropeçando assim como tropeçou Adão, como tropeçou aqueles que vieram antes dele. E a gente não vê no Antigo Testamento essa promessa de Deus de bênção a todas as famílias da terra se realizando. Porque essa bênção vai se realizar em Jesus, na vinda do Messias, que é o verdadeiro Israel. Então, em João 14, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, videira é a imagem para Israel. Jesus está dizendo um negócio extraordinário que é difícil a gente acompanhar. Jesus está dizendo o seguinte, o verdadeiro Israel sou eu. É como se Israel fosse afunilando, né? Porque, por exemplo, o Isaac teve Esaú e Jacó. Quem era o filho da promessa? Era Jacó. Então você já vai percebendo que tem um pedaço que já ficou do lado. O Antigo Testamento vai afunilando até que se cumpre, por exemplo, como diz o profeta Isaías, do remanescente fiel. Jesus é esse remanescente. Ele é o verdadeiro Israel.
E Jesus não veio fundar uma religião nova. Jesus era judeu, ele ia na sinagoga, ele respondia às questões principalmente a partir do Pentateuco, que é o bloco mais importante da Bíblia judaica. Então, na verdade, Jesus é o verdadeiro Israel e a igreja é o Israel em torno do Messias. Mas aí a gente já tem... muita coisa, né? Ô, Márcio, mas veja bem, se nós estamos olhando para a criação, queda e Israel, sempre falando de Cristo, e é impressionante o teu cuidado em todos os pilares aqui, sempre apontar para Cristo. Existe um perigo da gente ler o Antigo Testamento desassociado de Jesus? Por exemplo, pregar Abraão, pregar Jacó e não apontar para Cristo, há um perigo nisso? Esse é um dos alvos, inclusive, do nosso curso. Eu entendo que toda a escritura está centralizada em Jesus. Jesus, das 6 etapas da narrativa bíblica, a mais importante é a 4, que está em Jesus. E o que a gente percebe hoje, por exemplo, de vez em quando eu vou para a internet para ouvir algum sermão, alguma coisa, e é impressionante, Daniel, o seguinte, a pessoa pode passar o ano pregando a Bíblia e não chegar nem perto do Evangelho. Como? Você torna a Bíblia num manual de muitas coisas. E a Bíblia, ela pode ser utilizada como referência para muitas coisas e deve. No entanto, a Bíblia tem um centro. E esse centro é o Evangelho. E é o Evangelho que deve ordenar todas as coisas da nossa vida. Então, eu não posso ficar usando a Bíblia apenas como manual de moralidade, manual de ética, manual de princípio disso, daquilo, sem conectar tudo isso com a verdade da cruz e da ressurreição de Jesus. Porque esse é o centro da Bíblia. A cruz e a ressurreição de Jesus é o centro da Bíblia, é o centro da história e é o centro do universo. O Novo Testamento faz uma afirmação muito impressionante. Aquele Galileu crucificado e ressuscitado, ele é o centro de absolutamente todas as coisas. E é assim que eu creio. E quando nós perdemos o foco e o referencial de Jesus, a gente perdeu o referencial da Bíblia. E quando Romanos fala também, né, de dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Então, para o nosso espectador, ouvinte aqui, o ideal de forma prática é ler a Bíblia associando com Cristo. É a chamada leitura cristocêntrica da Bíblia. Se você ler Gênesis 1:1 e não olhar para Jesus, é uma leitura equivocada, é uma leitura histórica. O que você diria? Eu diria o seguinte, o grande movimento... também há um perigo da gente também exagerar no seguinte sentido. Eu não posso também ler cada versículo e tentar procurar Jesus especificamente nesse versículo. A minha proposta não seria essa. A perspectiva que eu creio que seja mais adequada é o seguinte. Quando você entende a grande história que a Bíblia conta de Gênesis a Apocalipse, você vai entender de maneira mais clara a conexão de todas as coisas, tanto na Bíblia quanto fora dela, em relação ao Evangelho, em relação a Jesus. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, recentemente eu estava pregando sobre Jeremias 37, Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, né? Então, um problema que a gente já tem de cara, de modo geral, é que a gente não presta atenção no texto. Porque se a gente lê o texto, você não precisa de comentários, você não precisa de nada. Se você lê o texto, você vai perceber que o texto está dizendo que os ossos secos são a casa de Israel. Ou seja, o contexto de Ezequiel é o exílio na Babilônia. Os judeus exilados na Babilônia eram como um vale de ossos secos, por quê? Porque eles não tinham esperança. Então, de cara, quem já lê esse texto achando que é uma narrativa histórica, está enganado, porque aquilo é uma visão. Né? É uma visão que Deus deu por Ezequiel. E se você ler o capítulo 37, vai perceber que ele vai falar da restauração em 2 etapas. Primeira etapa, os ossos criam carne e músculo. Segunda etapa, o espírito vem sobre eles. Se você entendeu a narrativa bíblica, você vai relacionar rapidamente o seguinte: quando é que os ossos secos criaram carne e tendão, mas continuaram como uma pilha de cadáveres? Quando os judeus da Babilônia voltam para a Terra Prometida. Dá uma acendida na esperança. Mas ainda não era... Mas ainda não é o alvo. O alvo chega quando? Quando o Espírito vem sobre os ossos secos. E quando é que o Espírito vem sobre os ossos secos? No Pentecostes. Agora, por exemplo, se eu sou judeu, eu não tenho essa chave de leitura porque eu não tenho o Novo Testamento. Mas se eu sou cristão e o Novo Testamento é parte da Bíblia, então, lendo o Novo Testamento, eu vou conectar nessa narrativa de Ezequiel 37
A realidade é que, inclusive, o Ezequiel 37 fala literalmente do filho de Davi. Uhum. Davi já tinha morrido há séculos. Quem é o filho de Davi? É o Messias prometido, que Deus prometeu para Davi, que iria reinar para sempre, edificar a verdadeira casa para o Senhor, e seria chamado filho de Deus. Então, quando a gente tem uma visão geral da narrativa bíblica, a gente consegue enxergar, por exemplo, agora eu consigo enxergar como é que Jesus está ligado àquele texto de Ezequiel 37, compreendendo o pano de fundo da narrativa de Gênesis e Apocalipse. Até porque você não vai encontrar a palavra Jesus no Antigo Testamento, nesse modelo, principalmente Ezequiel 37, se você tentar achar Jesus, você não vai. Agora, se você consegue entender o contexto, da maneira que você explicou, a gente vê Jesus. Bom, então nós temos o pilar criação, queda, Israel, Antigo Testamento, aí nós temos um quarto e mais importante pilar, Jesus dos Evangelhos. Como que os evangelhos resolvem esses quatro níveis de relacionamento? Teológico, psicológico, sociológico, ecológico. Como que Jesus, os evangelhos, resolvem essa parada? Jesus, por exemplo, se você pegar as 6 etapas, né, você vai perceber o seguinte, criação, que é a primeira, está ligada com nova criação. Igreja, certo, que é a 5ª etapa, está ligada com a terceira, que é Israel. E Jesus tem uma conexão muito especial com a queda. Por quê? Porque todo esse problema do mal e do pecado, ele tem sua resposta em Jesus. E por que Jesus é tão fundamental? Porque da mesma maneira que todo o mal e o pecado, de acordo com a narrativa bíblica, começaram com a crise na relação com Deus, Jesus é apresentado claramente no Novo Testamento como Deus que se faz homem. E ele assume a nossa história, ele assume a nossa miséria. A gente está tendo um curso de teologia básica com o pastor Silas, ali na Filadélfia. Ele fez um esquema muito interessante, que é o seguinte, e é fácil de gravar. Jesus é Deus que se faz homem. Jesus é o Senhor que se fez servo. Jesus é o rico que se fez pobre para nos enriquecer. Jesus é o único justo que se fez pecado por nós. Então, quando a gente observa a realidade de Jesus, a gente vê o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem conectando novamente a criação consigo mesmo e, consequentemente, né, Jesus diz em João 10,30, eu e o Pai somos um. Se conectar com Jesus é se conectar com a Trindade. Então, todo o problema que começa com a crise teológica, de incredulidade e rebeldia, ele vai ter em Cristo o verdadeiro adorador, o verdadeiro justo, que adorou o Pai de maneira plena e perfeita, e através da fé nele, da conexão, da comunhão com ele, a gente tem a relação com Deus restaurada, e a relação com Deus restaurada vai restaurar a minha relação consigo mesmo, vai restaurar a minha relação com o outro, e vai restaurar a conexão com a criação. Num tempo tão breve e curto que a gente tem para responder essa pergunta, eu diria rapidamente, em poucas palavras, que uma questão fundamental seja essa. Jesus é simplesmente o fundamento, não apenas da salvação, mas ele é o fundamento da nova criação. E a nova criação é uma realidade que já começou em Jesus. E aí a gente começa, se a gente começar a desmembrar a escatologia bíblica, esse é um tema de escatologia bíblica fundamental, que é o da nova criação. E a nova criação, na verdade, começa com Jesus, porque os novos céus e nova terra já começaram num pedacinho da criação. Tem um pedaço da criação em que não há mais dor, sofrimento, morte, pecado. E que pedaço da criação é essa? O Galileu crucificado e ressuscitado. E a partir desse pedaço da criação, como você pega um novelo de linha e puxa pela ponta e desfaz todo o novelo, Jesus, a partir dele, toda a criação vai ser cheia da glória de Deus. Fantástico. Então... Não, mas é interessante ver a tua paixão e o teu cuidado, o zelo de apontar Jesus como sendo a Escritura e a resolução do problema da humanidade, né? Ele parte da nossa miséria para nos colocar numa posição gloriosa com Deus, e a gente tem o amor e a provisão e tudo que Deus ele coloca em nós a partir de Jesus. E aí nós temos então Atos dos Apóstolos, que vai até Apocalipse 20, a história da igreja, que é o Israel do Novo Testamento, né? Nós temos aí
Apocalipse que fala dos 24 anciãos, ali representando as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, e como que é essa relação da igreja e os 4 níveis de relacionamento, como que a igreja de Cristo experimenta essa reconexão que Jesus proporciona. A igreja é o povo de Deus que vive num momento escatológico muito interessante. Eu gosto de dizer o seguinte, Jesus bagunçou a escatologia judaica do judaísmo do primeiro século. Porque os judeus entendiam o seguinte, para os judaísmo do primeiro século, de modo geral, né, a gente tem que lembrar que os judeus não pensavam a mesma coisa. Eu gosto muito do ditado judaico do Talmud que diz o seguinte, onde houver 2 judeus, há 3 opiniões. Então, o judaísmo do primeiro século tinha vários grupos ou partidos, né? E, inclusive, eles não tinham a mesma opinião sobre tudo. Fariseus acreditavam em ressurreição e saduceus não. Por exemplo. Uhum. Então, mas de modo geral, como é que os judeus eles veem escatologia? Para o judeu tem 2 grandes eras. Você tem a era do pecado e a era do Messias, ou o tempo da salvação. Uhum. São duas eras muito claras, onde termina uma, começa a outra. No Novo Testamento, você tem um negócio um pouquinho mais complexo. A era do pecado e a era da salvação, ou o tempo messiânico, ou a nova criação, Jesus bagunçou tudo, porque os judeus que acreditavam em ressurreição, muitos entendiam que quando o Messias chegasse, haveria a ressurreição geral dos mortos. Uhum. Então, só que os judeus não acreditavam que o Messias ia ressuscitar. Uhum. Porque para o judeu era inconcebível, na época do Novo Testamento, um Messias morto. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E se você morreu, você foi derrotado pelo pecado. Uhum. É uma expressão muito interessante. O apóstolo Paulo cita um antigo hino cristológico que diz o seguinte, Jesus foi justificado em espírito. Uhum. E tem muita gente pensando, pastor, como é que Jesus foi justificado em espírito se ele não teve pecado? É porque ele morreu. Uhum. Se o salário do pecado é a morte, Jesus morreu, então Jesus, na verdade, pecou e foi derrotado pelo mal? A resposta da Bíblia é não, porque ele ressuscitou. Uhum. Então a ressurreição é a justificação de Jesus. A ressurreição é a declaração do Pai que aquele é o seu Filho amado, o seu Messias, e que ele não pecou e ele é o Salvador de Israel. Então é nesse sentido que o antigo hino cristológico afirma que Jesus é justificado em espírito, porque ao terceiro dia, no poder do Espírito Santo, ele ressuscita. E então, eu acabei de perder o fio da meada. O que eu estava falando mesmo antes de falar da justificação? Eu tinha te perguntado... sei lá. O papo tá tão bom, cara. A gente se perde. Da igreja. Da igreja. Então, acontece o seguinte. Os judeus esperavam a ressurreição geral no fim dos tempos. Mas ninguém esperava uma ressurreição particular no meio da história. E essa ressurreição particular no meio da história mudou tudo. Porque o que acontece? A era do pecado e a era da salvação é como... Empresta o celular, Daniel. Deixa eu conhecer os seus segredos. Aí acontece o seguinte. As 2 eras, elas estavam separadas. Mas quando Jesus morre e ressuscita, apesar da era do pecado ainda não ter terminado, a era da salvação já começou. Então você tem como que 2 eras que estão sobrepostas. Uhum. Então a gente vive entre a ressurreição de Jesus e a parousia e a sua vinda, a sua volta, a gente vive um tempo em que é como se fossem 2 placas tectônicas se sobrepusessem uma sobre a outra e o resultado disso é terremoto. Uhum. Então, a igreja vive um período entre a ressurreição de Jesus e a volta em que, apesar da era do pecado não ter sido ainda completamente superada, apesar de que ela já foi derrotada na ressurreição de Jesus, ela ainda não foi destruída. É um tempo do já ainda não. Uhum. Então, o pecado, o mal, a morte já foram derrotados na ressurreição de Jesus, mas eles ainda não foram destruídos. Então, a era do pecado e a era da salvação coexistem. Uhum. Quando Jesus voltar, essa vitória que ele já conquistou sobre os inimigos, ela vai se completar numa destruição dos inimigos. Uhum. Vai ser o fim da morte, do mal e do pecado. Então, a gente vive num tempo escatológico muito peculiar, na história, né, e na narrativa bíblica. A igreja é esse povo que já desfruta da nova criação. Né? Inclusive, eu lembro que foi, acho que numa aula do Uriel. Ele estava... Uriel Silveira, que figura. Uriel, eu não lembro em que momento, não sei se era uma pregação, mas Efésios 2:10 explodiu na minha cabeça, porque o apóstolo Paulo diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Ou seja, se eu sou criado em Cristo Jesus, eu já sou uma nova criação.
Então, geralmente a gente não relaciona que a linguagem de João de nascer de novo e a linguagem de Paulo de ser nova criatura diz respeito a uma nova criação. Uhum. E a nova criação é algo que está acontecendo nesse exato momento, Daniel, por exemplo, na sua vida. Uhum. Porque você crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo que vai encher toda a criação já habita na sua vida e ele está renovando sua mente e seu coração para que de glória em glória você seja renovado e a imagem e semelhança de Deus que o pecado manchou, mas não destruiu, está sendo restaurada. Uhum. Então, na verdade, a nova criação dos céus e da terra está em andamento na vida da igreja. Ô, Márcio, vamos ajudar o nosso ouvinte aqui, até porque a gente já está acabando. Mas como é que é importante estudar teologia? Porque você está dizendo que em Cristo nós temos duas eras sobrepostas, então nós já somos justificados, nós já somos santificados, mas ainda temos uma crise com o pecado porque ainda não estamos glorificados. Como que a teologia, então, essa compreensão teológica, para dizer assim, mais fundamentada, nos ajuda com a nossa luta contra o pecado? Essa é uma ótima pergunta. Inclusive, esses temas que você abordou, né, da justificação, santificação e glorificação, eles são um tema fundamental. Eu já vi muita discussão que me causa depressão de calvinistas e arminianos, né? O pessoal vai discutir e o calvinista fala assim, eu já sou salvo. E o arminiano tá falando assim, não, eu estou sendo salvo. Na minha opinião, o pessoal está discutindo... É como a história dos cegos que foram visitar o zoológico e foram ver o elefante, né? Um pegou a orelha, outro a tromba, outro a barriga, outro o rabo. E um falou que o animal parecia um leque gigante, outro falou que parecia uma coluna, outro falou que parecia uma parede, e outro falou que parecia um chicotinho. Então, na verdade, eles estavam presenciando elementos diferentes, mas da mesma realidade, né? Tem gente relativista aí que gosta de usar essa história para dizer que a verdade é relativa, que é uma grande bobagem. O elefante é o mesmo. O que as pessoas estão experimentando são elementos, são partes diferentes de uma mesma realidade. Então, nesse sentido, justificação. Eu já entrei numa nova aliança com Deus em Jesus Cristo e, portanto, eu já sou perdoado. Então, eu posso dizer que eu sou salvo, por quê? Uma vez que eu creio em Jesus, o Espírito Santo já habita em mim, os meus pecados já são perdoados. Eu já sou uma pessoa perdoada. Certo. Eu ainda peco. Mas eu já sou, pela graça de Deus, alguém que teve o escrito de dívida perdoado, Perfeito. Usando a metáfora ali de Gálatas. Por outro lado, o Espírito que habita em mim não trouxe apenas perdão da culpa do pecado, mas ele traz poder contra o pecado. E isso é santificação. É esse movimento aqui de glória em glória, Deus vai nos renovando, restaurando a imagem de Deus de tal maneira que a gente se entrega à vontade de Deus, é uma vida de justiça e santidade. É essa consciência interna que nos mostra que erramos. Exatamente. O Espírito Santo é essa consciência interna que a gente tem, que não é apenas uma consciência, mas ele é um poder contra o pecado. É Paul Tillich que fala que o pecado é alienação, é errar o alvo. Né? Então, nós continuamos salvos, santos, mas erramos o alvo. Exatamente. Apesar da gente ainda pecar, aliás, essa é uma discussão também que... eu entendo que, se você ler o Novo Testamento, você vai ler, por exemplo, 2 Coríntios. O apóstolo Paulo desce a lenha dos corintianos. Denuncia um monte de pecado em 1 Coríntios. No entanto, ele chama esse povo de santos. Como é que ele chama um povo de santos se tinha tantos pecados ali no povo? Porque pecado pesado, eu não sou santo porque eu sou bom. Eu sou santo porque Deus é bom. Eu não sou perdoado porque eu mereço. Eu sou perdoado porque Jesus merece. Então, mas essa mesma graça que me traz perdão da culpa, me traz poder contra o pecado. Então, eu gosto sempre de citar um ditado, você não consegue impedir que o passarinho voe em cima da sua cabeça. Mas você pode impedir que ele faça ninho. Então, a santidade que o Espírito Santo traz sobre nós é esse poder para uma nova vida na qual a gente vai avançando em direção à vitória contra o pecado. E a glorificação é a consumação da nova criação quando o mal e o pecado que já foi perdoado na justificação e que está sendo derrotado na santificação vai ser destruído na glorificação e na nova criação, em que a presença gloriosa de Deus vai renovar e encher todas as coisas. E como diria o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 28, Deus será tudo em todos, que é uma das afirmações escatológicas, eu acho mais interessante. Então, a glorificação é o ponto final da nossa luta contra o pecado, que vai acontecer na vida de Cristo ou na nossa morte.
física, né? Já é uma realidade em Cristo que vai se tornar uma realidade da criação. Certo. Então, a glorificação é nada mais, nada menos do que ser completamente tomado pela glória, pela presença e pela vitória de Cristo. Porque Certo. Jesus já derrotou o mal de maneira completa, mas ele ainda não destruiu. Mas eu luto contra o pecado, mas não contra a condenação. Já não estou mais condenado. Exatamente. Se eu creio em Jesus Cristo, é como o apóstolo Paulo diz, aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, se eu creio em Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em mim, e ele é o penhor, ele é a garantia da salvação. É a habitação do Espírito Santo que, por outro lado, o Espírito que inspirou a Escritura é o Espírito que ilumina a Escritura. É o Espírito que nos dá discernimento. É o Espírito que testifica claramente ao nosso coração que nós somos filhos de Deus completamente pela graça. É graça, Pai. completamente graça, Fantástico. e é 100% graça. Que delícia. E é obra gloriosa de Deus, e a glória é dele, né? E a gente tem que tomar cuidado com esse negócio, né? Da gente não começar a se gloriar naquilo que Deus fez, né? Uhum. Então, por exemplo, tem gente que tem determinadas aptidões e qualidades e a pessoa começa a se considerar superiores às outras. A gente nunca pode esquecer que mesmo que a gente tenha algumas qualidades, elas foram dadas por Deus. Uhum. Então a glória é dele. Uhum. O desenvolvimento cabe a nós, mas a gente não criou a habilidade ou o talento. Então toda a glória em tudo pertence a Deus. Fantástico. Ô Márcio, para ir finalizando, a última pergunta que eu te faço. Qual é o perigo da Bíblia nas universidades, nos seminários, na boca de falsos mestres e profetas? Qual que é a importância da Bíblia nessas instâncias, mas ao mesmo tempo qual é o perigo dela lá? Então, eu diria o seguinte, eu não vejo o perigo, porque eu entendo o seguinte, se você pegar durante esses milhares de anos, o pessoal tem tomado a Bíblia, tem pesquisado, tem virado a Bíblia do avesso, entendeu? E o que acontece? Até os hereges têm um lugar específico no plano de Deus. Porque o que acontece? Os hereges são importantes. Os hereges, eles acabam criando determinadas situações para que a graça de Deus se manifeste. Então, por exemplo, você pega na igreja antiga, o meu xará, o Marcião, né? Aliás, tem um blog na internet, porque eu sou velho, né? Velho tem blog. Chama Blog do Marcião. Então, por exemplo, o Marcião de Sinop, que era bispo de Sinop, ele era um herege, e ele começou a afirmar que o Deus do Antigo Testamento e o Pai de Jesus eram diferentes. Ele afirmava que ele não acreditava no Antigo Testamento, que o Antigo Testamento era do Deus do Antigo Testamento, mas o Novo Testamento era de Jesus e do seu Pai, que é uma maluquice. Mas o que acontece? A heresia forçou a igreja a dar respostas muito importantes. Quais são as 3 grandes respostas da igreja antiga para a heresia? Ela desenvolveu o credo apostólico, que, ao contrário do que muita gente pensa, né, muita gente acha que é uma reza católica romana, não é. O credo apostólico é uma declaração de doutrinas fundamentais de fé aceitas por protestantes. Sim, e existem vários credos que são afirmações poderosas. Exatamente. Você tem o credo apostólico, o niceno-constantinopolitano, e aí vai. Por outro lado, a igreja antiga deu à heresia como resposta o cânon, que é nada mais nada menos do que a lista dos livros reconhecidos pela igreja como inspirados por Deus e normativos para a fé cristã. Em terceiro lugar, vem a ideia de sucessão apostólica, que na origem não significa que tinha um apóstolo que era o chefe dos demais, porque isso nunca existiu. A sucessão apostólica era uma crítica aos gnósticos que afirmavam o seguinte, existe um segredo da salvação, mas Jesus falou esse segredo só para um apóstolo. E, coincidentemente, nós somos os representantes desse apóstolo e apenas nós temos o segredo da salvação. Então, essa perspectiva gnóstica é contradita pela sucessão apostólica no seguinte sentido. A sucessão apostólica não dizia que só o Pedro fundou a igreja, que ele era o chefe dos apóstolos e a única igreja verdadeira é fundada por Pedro. Dizia nada mais nada menos que todos os apóstolos eles participaram desse movimento de evangelização e formação de igrejas. Então, todos eles dão origem à igreja que é apostólica, porque ela está ligada à pessoa e à fé em Jesus Cristo. E de acordo com aquela resposta que a igreja antiga já deu, que é o cânon, e a outra resposta que a igreja já deu, que é o resumo da doutrina cristã, apesar de ser um resumo imperfeito,
mas é um resumo correto, que é o credo apostólico. Que são afirmações poderosas. Márcio, estamos chegando ao fim e já fica aqui um convite. Nós falamos hoje sobre o panorama bíblico, esses 6 pilares: criação, queda, Israel, Jesus, igreja, nova criação, de Gênesis a Apocalipse, os impactos diante de níveis de relacionamento a partir do teológico, psicológico, sociológico, ecológico. E a gente percebeu que o assunto é amplo e você já está convidado para a gente falar no próximo convite aqui, a próxima oportunidade. Nós vamos falar sobre teologia sistemática, reforma protestante e o impacto nos nossos dias. Você aceita esse convite para a gente falar de calvinismo, Lutero, para a gente continuar? Então olha para essa câmera aqui e fala suas considerações finais para a gente que quer se tornar um líder, mas não gosta de ler a Bíblia. Vai se converter. Porque não dá, meu amigo. Em relação a líder na igreja, é impossível. Agora, mesmo você que não seja cristão, você vai perceber que durante a história muita gente tem se debruçado sobre a Bíblia e tem encontrado lições importantes. Por exemplo, um caso aí relativamente recente, né? No ano que a gente completa 50, o nosso conceito de recente é bem mais amplo, né? Você pega, por exemplo, o Monge Executivo, que é um livro, por exemplo, que foi muito popular aí no contexto empresarial, executivo e etc., que nada mais nada menos está resgatando valores e princípios da Bíblia, né, para o dia a dia hoje, para esse contexto de liderança e mundo corporativo e etc. Então, a Bíblia ela é inspirada por Deus, ela ilumina todo mundo, e no Ocidente ninguém é culto de verdade se não conhece a Bíblia, porque ela está em todo lugar, ela está nas leis, ela está na cultura, ela está nas referências. Então a Bíblia é um livro extraordinário, maravilhoso e obrigatório, inclusive para quem não crê. Fantástico. Obrigado, Márcio, meu amigo. Privilégio estarmos juntos nesse podcast. Então, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você só aprende isso se você crê nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. A suficiência da leitura bíblica é capaz de nos fazer entender que nós somos uma nova criatura e Jesus é que nos proporciona isso. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática e sempre será. Ela é suficiente para a gente se entender. Então, se você quer ser um líder, leia a Bíblia, busque pessoas que conheçam a Bíblia, ande com pessoas que obedecem a Bíblia, você vai ver que você vai se tornar um líder onde você estiver, dentro e fora da igreja, em qualquer fatia, em qualquer área da sociedade. A Bíblia nos eleva e nos faz pessoas melhores e grandes, porque nos leva a sermos parecidos com Cristo. Pode liderar o podcast que você ouve e já pode liderar. Um grande abraço, nos vemos.